Vamos lá? Vencer a ameaça do inimigo. Sentença contrária. Nós vamos vencer essas ameaças em nome de Jesus. Vivemos em um mundo onde as sentenças espirituais e naturais são lançadas diariamente. A palavra de Deus diz que, por amor ao Senhor, nós somos entregues à morte todos os dias. Existe uma batalha constante contra as nossas vidas, contra as promessas de Deus, contra nossas vidas, mas eu quero te dizer que essas sentenças que são lançadas pelo inimigo contra a nossa vida, contra a nossa família, contra o nosso casamento, contra a nossa vida profissional, contra as promessas de Deus nas nossas vidas, E quando o inimigo lança essa sentença, o céu entra em guerra e a palavra de Deus prevalece na nossa vida. Amém? Então ali está. O inferno pode até escrever uma sentença, mas o céu tem a última palavra. Você crê nisso? Amém? Você já recebeu alguma sentença contrária? Quem nunca recebeu uma sentença contrária? O que é, pastor, uma sentença contrária? Sentença contrária é qualquer palavra, decreto, julgamento, acusação, maldição, rótulo ou expectativa negativa que se levanta contra você, contra uma pessoa, contra um povo, um propósito, com o objetivo de intimidar, com o objetivo de paralisar, aprisionar e destruir tudo aquilo que Deus preparou sobre a tua vida. E hoje eu quero falar sobre 3 sentenças. Eu podia falar muitas histórias da palavra de Deus, daqueles que viveram sentença contrária. Vai subir, Davi? Teu bonequinho? Então vem cá. Vem. Davi é o nosso mascote, matador de gigante. Davi já está vivendo o grande milagre de Deus, Você já está quase andando, Davi? Então vem pegar aqui, ó. E aproveita, vem dar um abraço e um beijo no pastor. E vem dizer amém, amém. Vai orar pelo pastor, bota a mão aqui na cabeça do pastor, diga amém. Amém? Vamos lá. Tu vai voltar lá para tua mãe? Daqui uns dias Davi vai estar correndo aqui em nome de Jesus. Amém? Davi? Então a sentença contrária a isso, E quem nunca recebeu uma sentença contrária? E como é que essa sentença, ela se manifesta, pastor? De diversas maneiras. A primeira maneira, no mundo espiritual. Toda acusação que o inimigo lança contra as nossas vidas, ele vem acusar. Jesus disse para Pedro, Jesus, o inimigo me pediu para te peneirar, mas eu intercedi por você. Quando você se converter, Pedro, ajuda teus irmãos. Então existe no mundo espiritual o inimigo tramando todos os dias para trazer acusação sobre a tua vida. Em segundo lugar, na sociedade que nós vivemos, palavras de maldição são lançadas contra as nossas vidas, no teu trabalho, na tua família, muitas vezes, no ambiente que você vive, a sentença que o sistema governamental lança contra o seu povo. Olha, vai acontecer isso. São sentenças malignas do inferno, muitas vezes, para nos parar, para rotular as nossas vidas. Em terceiro lugar, na nossa história pessoal e familiar, maldições hereditárias, pactos conscientes e inconscientes que nós fizemos, e vem sentença de fracasso, de morte, como a própria Esther viveu isso, e a gente vai falar um pouco dela nesta noite. Na nossa mente, a nossa mente é o maior campo de batalha que existe. Todos os momentos, de repente, você está levando uma sentença contrária. Olha, não vai dar certo.
olha, você é fraco, olha, você não vai conseguir. Então é uma batalha na mente, o inimigo trabalha dia e noite. Se ele ganhar a nossa mente, ele ganha a nossa vida. Então está ali pensamentos, indignidade, de medo, de autossabotagem. Quem hoje teve algum pensamento ruim? Quem hoje teve um pensamento assim que veio para te paralisar? Olha, eu não sei você, mas hoje eu vivi uma grande batalha espiritual. Eu não sei se era porque eu ia pregar sobre isso hoje, mas parece que... E quem nunca viveu isso? Ou, de repente, você está vivendo uma sentença contrária à tua vida, e você está carregando isso. Quantas sentenças que já foram lançadas contra a minha vida? Hoje é sexta-feira. E hoje a minha mulher me lembrou disso. Foi numa sexta-feira, depois de 12 anos cativo no vício do álcool, que eu voltei para a igreja. Numa sexta-feira. Era o dia que eu mais saía. Era o dia que eu mais bebia. Era o dia que eu chegava em casa de madrugada, enquanto a minha esposa jovem estava lá me esperando, eu estava na mesa do bar bebendo. Isso há 29 anos atrás. E foi exatamente numa sexta-feira, diante de tantas sentenças contrárias que eu recebi. Ah, você nasceu torto, você vai morrer torto. Você nunca vai parar de beber na sua vida. Ah, daqui a um tempo o seu casamento vai por água abaixo. Ah, e olha, qualquer momento você pode se acidentar e morrer. Eram as sentenças que eu recebi na minha vida. Mas numa sexta-feira como essa, você que está em casa, me assistindo, ou de repente você está aqui hoje, Deus te trouxe aqui hoje, e você está carregando alguma sentença que foi liberada sobre a tua vida, de repente, de algum familiar teu, de um pai, de uma mãe, de um professor, de um patrão, de um amigo, até de um marido, de uma esposa. Meu amado, o mundo está de cabeça para baixo. Esses dias estava vendo aí esse vídeo desse... Não vou nem falar, de um cara, eu acho que aquilo, endemoniado. O cara deu mais de 60 socos no rosto da sua namorada, dentro de um elevador. Sentenças que são lançadas. Ah, que eu não iria viver as promessas de Deus. E tantas outras que você nem imagina. Quem nunca viveu isso? Quem nunca recebeu uma sentença contrária? E muitos pegaram essa sentença e guardaram no seu coração, guardaram na sua mente e disseram: realmente eu sou isso mesmo. Realmente eu vou viver assim mesmo. Realmente não vai ter jeito para a minha vida. Eu nunca vou viver essas coisas que a palavra de Deus diz que é para mim. Sentenças que nós absorvemos na minha vida. E a gente acha que a gente não merece aquilo que a palavra de Deus... Eu gosto muito daquela frase, que diz assim: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer, eu posso chegar onde a Bíblia diz que eu posso chegar. Eu gosto muito disso. Porque o inferno pode dizer o que quiser, o mundo pode dizer o que quiser, mas eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus diz para mim, diz quem eu sou, onde eu posso chegar, o que eu posso fazer. E Deus não olha para mim por conta do que eu carrego, de coisas exteriores, de onde eu vim, da minha linhagem, de quem era meu pai, do meu sobrenome, dos títulos, dos canudos, de tudo que eu carrego. Deus não olha para isso, porque Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, aquelas que não são
para confundir as que são. E a minha pergunta para você é: como você se vê? Como você se acha? A palavra de Deus diz: como você se imagina na sua alma, você é. Como você se imagina quando você olha no espelho? Eu gosto muito daquelas fotos, aquelas imagens que eu já coloquei aqui algumas vezes, de um menininho, de uma menininha, pequena assim, aí aparece ele no espelho médico, a roupa de médico, o cara com paletó assim. Como você se imagina na sua alma, você é. Como você se imagina? Quando você acorda, eu costumo dizer, quando eu estou fazendo gabinete com os amados, eu digo: meu amado, tem dia que eu vou dormir, que eu estou dizendo para Deus assim: Senhor, me leva, não quero mais, chega, acabou, já era. E eu estou fazendo isso de joelho orando, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Senhor, não dá mais, chega, cansei. Mas Senhor, faça a tua vontade, não a minha. Aí de manhã, parece que um leão entrou dentro de mim. Aí eu me acordo, vamos começar tudo de novo. É assim a nossa caminhada. É assim. Vocês acham que a gente, pastor, aqui é o quê? Super-homem? Que a gente não pensa em parar, em desistir, jogar a toalha? Pastor Miguel pregou aqui domingo passado, da apostasia, da frieza. Você acha que às vezes não dá um desânimo na gente? Dá. Mas a palavra de Deus diz que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completar até a volta de Cristo. Então, eu não posso desistir, porque Jesus não desistiu de mim, Ele foi até a última gota de sangue, para que eu pudesse viver as promessas que Ele tinha para a minha vida, e que Ele tem para a minha vida. Então eu não posso desistir, porque Ele não desistiu, Ele quis desistir, porque Ele estava lá, suando sangue, naquele Getsêmani, o lugar de prensa, de aperto, de espremer, e disse assim: Senhor, passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. Ele sabia que Deus ia dizer: meu filho, você já me conhece, eu não vou jogar a toalha agora para você sair do ringue. Essa cruz já estava prevista antes da fundação do mundo, você sabe. Então, se levante, vamos lá. E é isso que acontece. E hoje eu quero falar sobre 3 sentenças de ameaças. A primeira, não poderia deixar de fora, né? Matador de gigante, não pode deixar de falar de Davi. Cadê os matadores de gigante aqui? A gente acabou de formar uma turma aí, né? Você que ficou de fora desse Matador de Gigante 2, foi uma grande bênção. Ainda vamos ter a nossa confraternização e a entrega dos certificados para os amados. Mas ali, naquele campo de batalha, estava a ameaça. Golias representava a sentença de escravidão e humilhação para um grande exército, o exército de Israel, o exército do Deus vivo. Estava lá, 40 dias. Golias descia do monte, no vale de Elá, e dizia: tem homem aí? Cadê os homens? Vocês não são servos de Saul?
Tem algum homem que possa lutar comigo? Essa era a ameaça. E aí ele dizia: olha, se vocês me matarem, nós nos tornaremos escravos de vocês. Mas se eu matar você, vocês vão se tornar o meu escravo. Essa é a sentença de escravidão do inimigo. O inimigo olha para você e diz assim: se você não conseguir vencer esse vício, ele vai te matar. Ele vai destruir os teus sonhos, ele vai destruir a tua vida. Se você não conseguir vencer essa frieza, se você não conseguir vencer esse temperamento forte, se você não conseguir vencer esse pecado, se você não conseguir vencer essa apostasia, se você não conseguir... O inimigo lança a sentença todos os dias. Se você não conseguir vencer, você vai ser o meu escravo. E quantos homens e mulheres de Deus, filhos de Deus, estão vivendo como escravos, preso em algo, em algum pecado, em algum comportamento, em algum hábito que não deixa ele romper. Essa era a sentença de ameaça, de escravidão de Golias. Por 40 dias, ele estava lá, trazendo humilhação para aquele exército, uma afronta. E a gente precisa ter esse entendimento. Essa sentença era uma palavra espiritual de derrota. 40 dias. Israel nem precisava perder a guerra no campo, porque ele já estava perdendo a guerra aqui dentro. Ele já tinha perdido aquela guerra. Até que um homem de Deus chega naquele lugar. Davi. Davi, ele não só venceu aquele gigante, mas ele silenciou aquela ameaça que por 40 dias era lançada contra o exército do Deus vivo. Tem homem, meu amado, como você tem se comportado? Agora eu falo para você, homens, como vocês têm se posicionado diante das ameaças que o inimigo tem feito contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, contra os teus filhos? Como você tem se posicionado? Com medo? Será que um grande exército não tinha um homem? Não tinha. Eu já respondo para você. Precisou chegar alguém, um jovem, sem espada, sem lança, sem escudo, sem armadura, sem capacete, só com um saco de pão na mão, outro saco de queijo e um de farinha. No campo, de batalha. E aí, era aquele jovem, com a funda amarrada na cintura, cheio de Deus. Porque quando um homem cheio de Deus chega no lugar onde o inferno está imperando, o inferno tem que recuar. Porque Davi foi o único naquele campo que não chamou Golias de gigante. Ele chamou Golias de incircunciso filisteu, aquele que não tem aliança com o Deus que eu tenho aliança. Meu amado, sabe que o grito dos maus
O grito do inferno não pode suportar um homem cheio de Deus. Saul e seu exército estavam lá, cheio de medo. 1 Samuel 17:10 diz assim: o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem para que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e com muito medo. O grito dos maus. Sabe, eu gosto muito dessa frase de Martin Luther King. Ele diz assim: o que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Saul estava em silêncio, com medo. Aquele exército estava em silêncio, com medo. Até que chegou um homem, um jovem, que não aceitou aquele grito dos maus. Na libertação a gente tem uma frase que a gente usa, está ali pequenininho, você dá para ver. O problema não é a presença das trevas, mas a ausência de Deus. Porque onde um homem de Deus, onde uma mulher de Deus chega, cheio de Deus, as trevas precisam recuar, precisam sair. Às vezes as pessoas dizem: ah, pastor, aquele lugar está cheio de demônios. Se você chegar, os demônios têm que ir embora. Essa é a verdade do mundo espiritual. O problema não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Sabe aquela guerra na tua casa? No teu trabalho, no teu casamento, sabe aquela guerra? E aí você fica com a boca calada. Você vai orar até com timidez no teu coração. Oh Senhor, tem misericórdia. Eu vou orar em silêncio até para o inferno não escutar o que eu estou. Tu tem que abrir a boca. Tu tem que marchar na tua casa, no teu trabalho, tu tem que ungir, tu tem que levantar a tua mão e dizer: Satanás, sai daqui em nome de Jesus. Inferno, recua agora, larga isso, larga aquilo, faz isso. Senhor, move o teu espírito, envia anjos, cerca esse lugar. Você tem que abrir a tua boca, e quando uma sentença for lançada contra a tua vida, tu diz: está amarrado, está quebrado isso em nome de Jesus. As pessoas acham que libertação é só expulsar demônio. É não. O mais que eu bato nessa tecla aqui com você é te ensinar a permanecer liberto, a guerrear no mundo espiritual, é tomar posse do reino de Deus, daquilo que Deus tem para a tua vida todos os dias. O problema não é a presença das trevas, mas é a ausência de Deus. E se você é cheio de Deus, onde você chega, as trevas têm que ir embora, em nome de Jesus. Não tenha medo, porque foi isso que Davi fez naquele lugar. Davi foi o único que falou de Deus. Davi foi o único que calou a boca daquele gigante. Ele calou tão caladinho que ele cortou a cabeça dele. Nunca mais tu fala. É assim que você tem que fazer. Você tem que calar a boca do inferno contra a tua vida, contra a tua família, contra o teu casamento, contra a tua vida profissional, contra as promessas que Deus tem para a tua vida. Você tem que calar a boca do inferno. Você tem calado? A segunda sentença. A ameaça. No livro de Esther, quem conhece a história de Esther? Esther era uma escrava judia, que ela tinha um primo, uns dizem que é primo, outros dizem que é tio, chamado Mordecai ou Mordequeu. Você escolhe como você chama. E ela morava lá, eles moravam em Suzã.
rei Assuero governava 127 províncias do Império Persa, e o povo de Deus estava espalhado por essas províncias, e naquele lugar existia um comandante, auxiliar do rei, chamado Amã, que detestava Mordecai, detestava o povo de Deus. E um dia, ele foi até o rei, com raiva, com inveja de Mordecai, e fez a cabeça do rei, dizendo: rei, tem um povo aí, um povo grande, está aqui. Esté 3, 8, 9 e o 13. Então Amã disse ao rei Assuero: existe um povo espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do seu reino, cujas leis são diferentes das leis de todos os povos. Eles não cumprem as leis do rei, e por isso não convém tolerá-los. Se for do agrado do rei, decrete-se, lance essa sentença agora, rei, que sejam mortos, e eu porei nas mãos dos que vão executarem a obra 340 toneladas de prata, para que entre nos tesouros do rei. As cartas foram enviadas, versículo 13, por meio dos mensageiros de todas as províncias do rei, com instruções para que, num dia só, o dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, todos os judeus, tanto jovens como os velhos, as mulheres, as crianças, fossem destruídos, mortos, aniquilados, e que os seus bens fossem saqueados. Essa era a sentença que Amã conseguiu que o rei decretasse para o povo de Deus. E agora? A Esther era rainha, ela ficou no lugar de Vasti, ela foi escolhida. E agora? O que fazer? E aí vem o silêncio dos bons. Lembra que o problema não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons? E aí Mordecai chega para Esther e diz assim: você é rainha, mas não esqueça que você é judia, e você tem que interceder. Ela disse: mas faz muito tempo que o rei não me chama para ir no seu pátio, e agora o que é que eu faço? E a resposta de Mordecai para ela foi: porque se você ficar calada agora, de outro lugar virá o socorro e livramento para os judeus, mas você e a casa do seu pai perecerão. Mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Sabe, às vezes a gente não entende onde Deus nos coloca. Às vezes você diz assim: eu sou o único na minha casa que sirvo a Deus, que oro, que vou para a igreja. Eu sou o único no meu trabalho, vou ter que sair de lá porque eu quero trabalhar com crente. E aí a palavra vem assim: quem sabe que não foi para isso que Deus te levantou e te colocou naquele lugar? Quem sabe que não foi para esse propósito que Deus restaurou a tua vida e colocou você como o único da tua casa para orar, interceder, guerrear pela tua família? Quem sabe? E você tem duas opções: você vai ficar quieto, calado, e você acha que o mal não vai encontrar você?
E aí, Davi, o que foi que aconteceu? Meu amado, Esté precisou vencer o medo. Esté precisou criar coragem para ela poder ser o instrumento nas mãos de Deus para livrar o seu povo, porque ela agora era rainha. Meu amado, diante de uma sentença de morte, porque essa era uma sentença de morte. Vocês acham que foi só Hitler que lançou uma sentença de morte contra o povo judeu? Não. Essa era uma sentença de morte, mas Deus levantou um homem de fé e de coragem. E Deus levantou uma mulher intercessora para orar. O posicionamento de Esté foi: eu vou jejuar. E vocês também jejuem por mim, porque eu vou preparar o dia para entrar na presença do Deus, do rei. E se eu morrer, eu morri. Mas ela não morreu. A história mudou. A sentença de morte foi anulada e substituída por uma sentença de vida. Meu amado, para cada sentença que o inferno lança contra a tua vida, Deus já preparou uma intercessão do céu para você. Cada sentença de morte, Deus já preparou uma intercessão do céu para você. Eu louvo a Deus pelas nossas intercessoras. Vocês estão aqui, elas estão orando por vocês lá atrás. Antes de começar o culto, elas estão orando lá na sala. Intercessão é uma arma poderosa de Deus. E a sentença foi mudada. Porque aquele que preparou a forca, Amã, para enforcar Mordecai, ele é que foi enforcado nela. A sentença de morte se transformou numa sentença de vida. O rei não anulou a sentença, mas o rei decretou outra lei. Olha, eu não posso anular porque eu já carimbei, mas eu posso liberar vocês para se defenderem. Às vezes a gente acha que Deus vai dizer assim: olha, faz o seguinte, eu vou tirar o inimigo da tua frente. E Deus está dizendo para você: não, eu vou te dar força para guerrear contra ele e vencer o inimigo. Dá para você entender? Às vezes a gente ora e diz: Senhor, leva esse inimigo. Não. Senhor, tira. Não. Eu te dou força para você vencer, para você resistir. Porque Deus deu ao povo uma terra prometida, mas essa terra tinha um monte de gigante. Deus não disse: eu vou tirar tudo e vocês vão lá, não. Eu vou com vocês, e vocês vão destruir cada um desses gigantes, e vocês vão tomar posse da terra que eu dei para vocês. E aí, lá em Esté 8, no versículo 7 e 8, então o rei Assuero disse à rainha Esté e ao judeu Mordecai: eis que dei a Esté a casa de Amã, que foi pendurado numa forca, porque tinha planejado matar os judeus. Agora, em nome do rei, escrevam aos judeus o que bem lhe parecer, e selem o documento com o anel de sinete do rei, porque os decretos feitos em nome do rei, que foram selados com o seu anel de sinete, não podem ser revogados. E aí, se você conhece a história, veio o Purim, a mudança de sorte. Quando os judeus receberam aquela carta dizendo assim: vocês podem se defender. O povo começou a ter medo. Meu amado, eu quero te dar uma palavra de Deus no teu coração hoje.
diante de toda a sentença contrária que foi lançada sobre a tua vida, eu estou dizendo, em nome de Jesus Cristo, te levanta, porque você pode se defender sim. Não fique acuado, não fique com medo, mas você se levante e vá se defender, vá usar as armas espirituais que Deus te deu, vai orar, vai jejuar, vai guerrear, vai declarar, em nome de Jesus Cristo, e Deus vai te dar a vitória. A terceira sentença, essa é a melhor. A cruz, o inferno celebrou a morte, mas o céu decretou ressurreição. Dá para você aplaudir de novo ao Senhor? Atos 2:24 diz assim: porém Deus o ressuscitou, livrando-o da agonia da morte, porque não era possível que fosse retido por ela. Meu amado, a cruz foi o palco da sentença. O inferno estava fazendo festa, porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, estava sendo morto naquele lugar. A cruz foi o palco da sentença, mas a ressurreição foi o grito de vitória. O grito de vitória. Agora, a ressurreição trouxe para a gente o poder de sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Jesus foi condenado, Jesus foi julgado, crucificado, e o inferno achou que tinha vencido. De repente você está se sentindo assim, você está assim, parece que você está sendo crucificado, mas foi lá naquela cruz que Jesus disse: está consumado. Esse foi o grito da vitória, está consumado. E quando o inferno estava em festa, Jesus chegou lá, vivinho, pegou a chave do inferno e colocou todo o principado e toda a potestade embaixo dos seus pés. E Deus deu para ele o nome acima de todos os nomes. E deu para a gente a autoridade para vencer o inferno e para vencer a morte. A gente só está aqui passeando, cumprindo um propósito. Daqui a pouco a gente vai se mudar de lugar. Você vai estar no céu. Jesus está voltando. Mas enquanto Ele não volta, nós vamos ter que guerrear. Meu amado, o sangue de Jesus pagou todas as nossas dívidas. E a palavra de Deus diz que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E sabe que um versículo que eu gosto muito, lá em Colossenses, é quando você recebe aquela carta de ameaça contra a tua vida. Ah, você não vai dar certo, você não presta para nada, olha, sabe aqueles pecados que você cometeu lá atrás? Não, Jesus não perdoou. Se você confessou, se arrependeu e mudou de vida, já está perdoado. Se você está andando em santidade, e a palavra de Deus diz lá em Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, Jesus removeu inteiramente, cravando na cruz. Sabe, aquela carta que o rei Ezequias recebeu de Senaqueribe, você acha que o Deus vai te livrar? O Deus não livrou as outras cidades. Eu vou entrar aí, e eu vou te matar. Eu vou invadir essa cidade. E aí, Senaqueribe pega aquela carta e leva lá no altar de Deus.
Senhor, olha o que Senaqueribe escreveu. Disse que o Senhor não pode livrar a gente. Foi que só Davi. Imagina, Deus estava lá em cima, com os anjos, e aí os anjos dizem, ó Deus, lá vai Davi, está lá, vai enfrentar o gigante. E ele só tem uma funda e 5 pedras na mão. Aí Davi vai lá. E quando ele se depara de frente com o gigante, ele disse, eu vou te matar em nome do Senhor dos Exércitos. Ele vai me entregar nas tuas mãos. Aí Deus disse, agora é comigo. Ele colocou, o anjo disse, ó Senhor, ele colocou teu nome agora. Agora, o Senhor vai ter que agir. Meu amado, quando você recebe uma sentença contrária, para quem você leva essa sentença? Você leva para alguém que não pode resolver a tua guerra? Leva para Deus. Leva diante do altar de Deus. Diz, Senhor, está aqui. O inferno está dizendo que o Senhor não vai me livrar. Aí Deus disse assim, deixa comigo. Como foi com o rei Josafá. Não te preocupa, Josafá. Nessa guerra, você não vai ter que pelejar. Eu vou pelejar por você. Deus disse para Ezequias, Ezequias, te preocupa não. Porque esse grande exército aí não vai jogar uma lança, uma flecha contra você. Naquela mesma noite, o Senhor enviou um anjo. 185 mil homens foram mortos. Só num voo. Às vezes eu faço essa oração. Senhor, envia aquele anjo. Passa lá. Entendeu? Passa lá, naquele povo que quer deixar a gente escravo. Passa lá, Senhor. Dá para passar o anjo com só com a ponta da asa. Não tem não, Senhor. Não tem 185 mil não. Tem só uns 9, uns 10. Passa lá, para ver se eles tomam jeito. Eu digo assim, a minha oração é, Senhor, converte ou faz alguma coisa, Senhor, se eles não quiserem. Meu amado, o inferno celebrou uma vitória antes do tempo. De repente hoje o inferno está celebrando uma vitória sobre a tua vida antes do tempo. E ele está dando um grito. E você precisa confiar, acreditar. Como, pastor? Como as sentenças são quebradas, contrárias? Em primeiro lugar, você precisa renunciar às palavras de maldição que foram lançadas contra a tua vida. Você precisa quebrar essas palavras. Senhor, eu quebro em nome de Jesus. Não faz parte da minha vida em nome de Jesus. Está quebrada toda a sentença contrária que foi lançada contra a minha vida em nome de Jesus. Segundo lugar, você vença as vozes contrárias. Qual é a voz que você está dando? Davi chega num campo de batalha. Qual é a primeira voz que Davi encontra? A voz do irmão invejoso. O que é que você veio fazer aqui, Davi? Você é presunçoso? Vem só olhar a guerra. Davi se desviou. Segunda voz que Davi encontrou naquele campo de batalha, de um rei medroso. Meu amado, aqueles que não conseguem vencer as suas próprias guerras, não tem como opinar na tua vida. O rei medroso, Davi, você não vai conseguir vencer esse gigante. Foi a voz do medo. Davi disse, meu amado, eu já matei um urso e um leão. O Deus que me deu força para matar um urso e um leão vai ser o mesmo Deus que vai me dar força para matar esse gigante. Sabe o que é que Davi fez? Davi trouxe à memória aquilo que dava esperança para ele. É assim que você vence a voz do medo. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Quantas vezes Deus já fez milagre na tua vida?
A terceira voz que Davi escutou naquele campo de batalha foi a voz do inimigo: eu vou te matar, eu vou cortar a tua cabeça, eu vou dar as bestas feras do céu ou da terra. Foi essa palavra que Golias liberava sobre Davi. Davi disse: não, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Em quarto lugar, em terceiro lugar, declare as promessas de Deus na sua vida com autoridade. Você precisa declarar as promessas de Deus. Você tem promessa de Deus? Escreve num quadro, bota na tua frente, bota no teto da tua cama, assim, ó. Quando você abrir o olho, já está lá, promessa de Deus, e você lê, para você não esquecer. Prega na porta do teu guarda-roupa, prega na geladeira, prega as promessas de Deus em tudo que é canto da tua casa, no teu carro, prega em tudo que é canto. Para quando, bota até no despertador do teu celular, para acordar, falando as promessas de Deus, para ver se você não esquece. Declare as promessas de Deus quando a sentença for contrária à tua vida. Use as armas espirituais. Meu amado, a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, é contra principados, potestades e dominadores. Use as armas espirituais, jejue, ore, proclame a palavra de Deus. Foi no jejum e oração que Esté e Mordecai venceram a sentença contrária. Tem caixa de demônio que só vai sair com jejum e oração. Enfrente o gigante. Não fique só olhando para ele. Bota a pedra na tua funda e vai diante dele e joga a pedra na testa dele. Se aproprie do sangue de Jesus na cruz, porque você é um filho da nova aliança. Amém? 2 Coríntios 10,14 diz: porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição das fortalezas em nome de Jesus. Vitória contra a sentença. Meu amado, Davi saiu daquela batalha com a cabeça de Golias nas mãos. Foi assim que Davi saiu daquele campo de batalha. Mas ele não só saiu com a cabeça de Golias, ele saiu com a promessa de casar com a filha do rei, ele saiu cheio de riqueza, e ele saiu dali com a sua família para nunca mais pagar imposto. Ô glória, dá um glória aí. Já imaginou? Diante desse imposto aí? Você está entendendo? Como o inimigo quer te deixar escravo. Casar com a filha do rei, morar no palácio. E o principal de tudo, ele saiu daquele campo de batalha, glorificando e exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. Esté saiu da presença do rei com autorização para lutar. A forca que Amã preparou para ele mesmo foi enforcado nela. Meu amado, a vitória do Senhor é completa sobre a tua vida. E Jesus declarou: está consumado. Quando o inferno achou que tinha vencido, Jesus ressuscitou. A Mega até achou essa foto aí, ó. Jesus pisando na cabeça de Satanás, ainda com a espada, pronto para cortar a cabeça. Eu procurei a outra foto, que era como Davi cortando a cabeça de gigante, mas não tinha outra, só tinha essa. Aí você diz assim: pastor, você está brincando? Não estou brincando não. Jesus ressuscitou, e esse foi o grito da vitória. Ele vive para sempre, o inferno foi derrotado. Meu amado, Deus nos chamou para que a gente tenha vitória sobre toda a sentença contrária, em nome de Jesus. Eu queria que você levantasse a tua mão e declarasse assim comigo: toda a sentença contrária que se levantou contra a minha vida, família e propósito, eu revogo agora, pelo poder do nome de Jesus. Eu não aceito mais acusação do passado, decretos de fracasso,
sentenças de morte espiritual, emocional ou familiar. Estou livre e liberto em nome de Jesus. Amém. As sentenças contrárias são reais, mas elas não são absolutas contra a tua vida. Elas podem ser canceladas. Meu amado, quando um filho de Deus se posiciona com fé e autoridade, em aliança com Deus, o céu decreta a tua vitória. E todo decreto do inferno é invalidado em nome de Jesus. Você precisa crer nisso. Se o inferno escreveu a sentença, o céu vai escrever a revogação. E você vai viver um novo decreto de Deus em nome de Jesus. Eu quero declarar esse versículo sobre a tua vida. Ó, apagou ali, ó. Volta. Pessoal da multimídia, volta lá. Volta mais um. Aí. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu as condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito, que de mim procede, diz o Senhor, em nome de Jesus. Eu quero que você fique de pé. Eu quero orar com você. Eu fiz até uma oração para a gente orar junto. Mas a minha pergunta para você é: você tem alguma sentença contrária à tua vida? Você está lutando dia e noite contra uma sentença que está vindo contra a tua vida? Você tem lutado e parece que você não vai ter mais força, parece que essa sentença vai prevalecer contra a tua vida. Você olha e diz assim: Senhor, parece que o inferno vai vencer mesmo. Não vai. Eu quero te dizer que o inferno não vai vencer, porque Jesus já venceu. Jesus já colocou Satanás e os demônios embaixo dos seus pés, e você só tem que permanecer, crer que Ele já te deu a vitória. Ah, pastor, mas faz tanto tempo. Meu amado, tem coisas que eu estou lutando já faz mais de 10 anos. E aí? Vai desistir? Abraão esperou 25 anos para o filho da promessa. A minha pergunta é: você vai desistir? Ou você crê que Deus é fiel para completar aquilo que Ele prometeu sobre a tua vida? Pastor, mas está difícil. Quem disse que seria fácil? Então eu quero convidar você a sair do teu lugar e vir aqui na frente. Nós vamos orar. Esse é o momento de nós guerrearmos toda sentença contrária à tua vida, seja espiritual, seja emocional, seja na tua casa, no teu trabalho, na tua família, em nome de Jesus, no teu casamento, em nome de Jesus. Eu creio que Deus é poderoso para mudar toda sentença contrária, toda, não é uma ou outra, são todas as sentenças contrárias à tua vida. Deus é poderoso para mudar, para te dar vitória. Enquanto você sai do teu lugar, vamos louvar, vamos orar junto. Pode colocar a oração aí. Aí não está toda a oração, mas vocês vão, eu vou orar, eu vou falando aqui, você vai repetindo essa oração de renúncia de sentenças espirituais contrárias em nome de Jesus. Toda sentença contra a tua vida está quebrada em nome de Jesus. Você precisa andar pela fé.
Você acabou de cantar. Meu amado, Daniel recebeu uma sentença de morte. Vai para a cova dos leões. O Deus que faz leão jejuar é o mesmo Deus que está sobre a tua vida. Sedaque, Mesaque e Abidnego receberam uma sentença de morte. Aumentem a fornalha 7 vezes mais. Coitados, Jesus desceu na fornalha. Meu amado, eu estou na fornalha, pastor. Não te preocupa não, que Jesus vai descer nessa fornalha contigo. Muitas vezes Jesus não nos livra da... Jesus entra com a gente nela. Essa é uma verdade espiritual sobre a minha e a tua vida. Então eu quero que você levante as tuas mãos e vamos orar junto. E declare assim: Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Salvador e meu Libertador, eu me coloco agora diante do Teu trono da graça, com base na Tua palavra. Eu declaro: toda arma forjada contra mim não vai prosperar. Toda sentença contrária, palavra maldita, decretos injustos, acusação do inimigo e julgamento espiritual lançado contra mim ou minha família, eu renuncio, cancelo em nome de Jesus. Eu declaro que está quebrado todo escrito de dívida, toda condenação, toda herança de maldição. Quem tentou me aprisionar está quebrado em nome de Jesus. Agora, pois nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Eu não vivo mais debaixo da culpa, da vergonha, da acusação ou das palavras do passado. Toda voz contrária é silenciada agora pelo poder do sangue do Cordeiro. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Eu escolho viver em liberdade. Renuncio toda aliança com a escravidão espiritual, emocional ou mental. Rompo com os grilhões que me prendiam, com os padrões que me limitavam, com os medos que me paralisavam. Eu recebo o decreto do céu. Sou livre, perdoado, restaurado e autorizado a viver as promessas e os propósitos de Deus. Nenhum plano do inferno poderá anular o que o Senhor escreveu para mim. A cruz anulou toda sentença contrária. Declaro que toda sentença de fracasso, de enfermidade, miséria, esterilidade, rejeição, medo, morte prematura ou prisão espiritual está quebrada agora, em nome de Jesus. Eu recebo a vida, o favor, a identidade, a herança e a liberdade de Jesus, que conquistou na cruz para mim. Declaro, como filho amado de Deus, que irei viver todas as promessas que Ele preparou para mim, minha família e geração, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Levanta as tuas mãos. Aleluia. Aplauda ao Senhor. Faz assim com a tua mão. Meu amado, Davi entrou naquele campo de batalha, como eu já falei, com um saco de pão, de queijo e um saco de farinha. Ele saiu cheio de riqueza. Ele saiu com a cabeça do gigante que nunca mais ia gritar contra a vida dele. Ele saiu glorificando, exaltando o nome do Senhor dos Exércitos. E ainda com o casamento marcado. Esther entrou na presença do rei com a sentença de morte, mas saiu com a sentença de vida, de vitória. Jesus foi para aquela cruz com a sentença que nunca mais ele iria voltar. O inferno se enganou. Ele venceu a morte e nos deu poder e autoridade para vencer também. Que você creia nessa palavra
e que você viva essa palavra. Não importa a sentença que o inferno liberou contra a tua vida, o decreto do Deus, o decreto do céu é muito maior. Você que está em casa nos assistindo, receba essa palavra no teu coração em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe vocês, que o Senhor guarde a vida de vocês, que o Senhor levante vocês para um novo tempo, que o Senhor dê um final de semana extraordinário, que você esteja aqui domingo pela manhã, domingo à noite, para celebrar mais vitórias do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o mês de agosto seja um mês extraordinário do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Olha, sabe que hoje é um dia muito especial. Amanhã eu vou estar completando, não vou dizer, amanhã é meu aniversário. Por isso eu estou muito feliz. E Deus, eu creio que vai ser mais um ano de uma grande vitória do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Vão na paz, Deus abençoe, ó. Quer? Gente, estenda suas mãos para cá. Vamos orar pelo amor. Eu louvo a Jesus pela tua vida. Deus é fiel. Aqui está o cumprimento da palavra que Deus me deu. Deus me deu. E aquilo que Ele deu para você, Ele vai cumprir. Em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te adoramos pela tua fidelidade na vida do teu filho. O Senhor formou no ventre da sua mãe um pastor, Pai. E nós te adoramos porque a tua palavra é viva, perfeita e eficaz, e ela se cumpre. Obrigada por mais esse ano de vida, Deus, que o Senhor concede. Que o teu filho possa ver os céus abertos, viver o extraordinário, e a cada dia, Senhor, a cada dia estar mais próximo de ti. Pai, realiza os sonhos do seu coração, cumpre as tuas promessas, dá saúde no seu corpo, na sua alma, e que ele veja os filhos dos nossos filhos, Pai, e que haja paz, alegria, em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns. Glória a Deus. Olha, vou te dar um segredo. Sabe quem primeiro celebra meu aniversário? Eu. 12:01 eu já posto a minha foto lá no Instagram. Parabéns pra mim. Faça isso. Se você não se celebrar, ninguém vai celebrar, não. Então, Deus abençoe. Amo vocês. Um abraço.